Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Klabin. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cristiano. Por favor, Sr. Cristiano. Sejam todos bem-vindos à divulgação dos resultados da Klabin referente ao quarto trimestre de 2019. Queria começar trazendo a lembrança do Klabin Day em novembro. Muitos de vocês participaram presencialmente e depois milhares visualizaram pelo YouTube, quando eu disse que a Klabin estava num ritmo forte de expedição de embalagens, em especial as embalagens de papelão ondulado. O cenário que eu comentei na ocasião se refletiu nos resultados deste quarto trimestre. Assim como as embalagens, nossos papéis para as embalagens tiveram ótimos volumes de expedição, em especial os cartões revestidos, que, como eu tenho dito, tem sido o principal produto alternativo no mundo para a substituição das embalagens de plástico de uso único. Também tivemos aumentos significativos nos volumes de celulose e papéis Kraftline. Destaco também o bom andamento das obras do projeto Puma II, que já tem cerca de 20% da primeira fase concluída. Como muitos já sabem, é o nosso maior projeto em andamento. Com isso, o que eu quero dizer para vocês é que os atributos da Klabin, como a excelência operacional, a disciplina de custos, a capacidade de entregar aquilo que promete, a credibilidade de ser uma das empresas mais sustentáveis do mundo, que busca sem se distrair por inovação nas árvores plantadas e cultivadas, e a inovação em produtos e soluções mais sustentáveis, essas e outras características é que fazem a Klabin ser uma empresa flexível, dinâmica e com potencial de crescimento irreplicável no mundo. Agora, eu passo a palavra para o Marcos Ivo, que comentará os resultados financeiros e, na sequência, eu e os demais diretores da Klabin vamos responder as perguntas de vocês. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado por acompanhar o call da Klabin. O último trimestre do ano foi marcado pelo bom desempenho operacional de todas as unidades da companhia, resultando em forte volume de produção, vendas e custos em bom patamar, e também pela consolidação do processo de alongamento da dívida da companhia. Entre os principais destaques, menciono a receita líquida de embalagens, que atingiu R$ 788 milhões no trimestre, crescimento de 9% na comparação anual. O bom desempenho operacional das unidades, que refletiu no custo caixa por tonelada total, que teve redução de 2% quando comparado com o igual período de 2018. E o prazo médio da dívida, que aumentou de 4 anos em 2018 para 8 anos ao final de 2019. Na página 3, o volume de vendas total atingiu 927 mil toneladas no quarto trimestre de 2019, crescimento de 8% em relação ao igual período de 2018. Vale destacar que o crescimento ocorreu de forma disseminada em todas as linhas de negócios da Klabin. A receita líquida no trimestre foi de R$ 2,7 bilhões, redução de 3% quando comparado com o quarto trimestre de 2018. Essa queda é explicada pelo cenário desafiador de preços para celulose e Kraftliner, que foi parcialmente compensada pelo maior volume de vendas. A Klabin, mais uma vez, se valendo da sua flexibilidade de produtos e mercados, aumentou a participação das vendas no Brasil no trimestre, passando de 53% em 2018 para 59% em 2019. No quarto trimestre do ano, o EBITDA ajustado foi de R$ 965 milhões, com margem EBITDA de 36%. Na página 4, passo aos destaques das unidades de negócio. Antecipamos no call do terceiro trimestre a expectativa que teríamos uma forte expedição de celulose no último trimestre do ano, o que de fato se materializou. O volume de vendas de celulose foi de 435 mil toneladas no período, a maior expedição trimestral desde o início de produção da unidade de celulose em 2016. Destaco também o aumento da participação do mercado doméstico na composição de vendas da celulose, que
que representou 29% do volume de vendas no período. Esta evolução é parte da estratégia da distribuição após o término do acordo de fornecimento com a Suzano. Em função da queda do preço da celulose, a receita líquida do negócio celulose atingiu 893 milhões de reais, redução de 19% versus o mesmo período de 2018. Nos negócios de papéis e embalagens, o volume de vendas foi de 492 mil toneladas, representando forte crescimento de 9% versus igual período do ano anterior. A receita líquida desses negócios cresceu 12% na mesma base de comparação. Na página 5, a fábrica de celulose, que após a parada programada para a manutenção realizada em julho de 2019, seguiu operando em bom ritmo, atingindo o volume de produção no trimestre de 413 mil toneladas. Merece menção que no ano de 2019, o volume de produção alcançou 1.542.000 toneladas, aumento de 7% em relação a 2018 e acima da capacidade nominal da fábrica, que é de 1.500.000 toneladas. O custo caixa de produção de celulose no quarto trimestre de 2019 foi de R$ 687 por tonelada, redução de 2% e 4% quando comparado com o quarto trimestre de 2018 e o trimestre imediatamente anterior. Em dólar, o custo caixa do trimestre foi de $167 por tonelada, uma referência em nível global. Passando para a página 6, o mercado de cartões apresentou recuperação ao longo de 2019, refletido no aumento do volume de vendas a partir do segundo trimestre do ano. Essa recuperação se consolidou no último trimestre, conforme indicamos no call de resultados anterior. No quarto trimestre de 2019, o volume de cartões subiu 17% em relação ao igual período de 2018, atingindo 193 mil toneladas. O crescimento foi puxado principalmente por maiores vendas para o mercado externo, com alta de 35% na comparação anual. A receita líquida do negócio de cartões foi de 715 milhões no trimestre, aumento de 23% acima do registrado no quarto TRI de 2018. No ano, o crescimento do volume de vendas de cartões foi de 12% e da receita líquida de expressivos 19%. A Klabin realizou, desde 2018, importantes esforços em diversificação geográfica e implementação de novos produtos. Esses esforços se materializaram em resultados concretos ao longo do ano de 2019 e fundamentam boas expectativas para o ano de 2020. Com isso, encerro os destaques operacionais da Klabin e na página 7 apresento alguns destaques financeiros. A companhia encerrou 2019 com dívida líquida de 14,4 bilhões de reais. A redução verificada em comparação ao final de setembro é explicada principalmente pela variação cambial, que afeta a parcela da dívida denominada em dólar. A alavancagem financeira, medida pela relação dívida líquida EBITDA, encerrou o ano em 3,3 vezes. O mesmo indicador medido em dólares, que em nossa visão é o que melhor reflete a alavancagem da companhia, encerrou o ano em 3,2 vezes, mesmo nível do trimestre anterior. Na próxima página, temos o cronograma de amortização da dívida ao final do ano. O grande destaque nessa página é a evolução do prazo médio de vencimento da dívida. Há um ano atrás, o prazo era de 4 anos. Como resultado do trabalho de gestão da dívida feito ao longo do ano, o prazo médio encerrou 2019 em 8 anos. Ao mesmo tempo, o custo médio da dívida da Klabin apresentou ligeira redução na mesma base de comparação, conforme detalhado no nosso release. Também merece menção a robusta posição de liquidez da companhia, que ao final de 2019 era de 11,8 bilhões, face vencimentos de dívida de aproximadamente 900 milhões de reais por ano no período de 2020 a 2022, o que mitiga significativamente o risco de refinanciamento da companhia.
Esses números mostram relevante evolução do perfil financeiro da Klabin. A companhia está em um patamar privilegiado de liquidez e custo de dívida, o que nos deixa seguros para seguir em frente com os planos de expansão e criação de valor a nossos acionistas. Na página 9, no trimestre, o fluxo de caixa livre e ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi de 679 milhões de reais. Resultado de diversas ações e da disciplina financeira da Klabin, o capital de giro no trimestre foi reduzido em 383 milhões de reais, sendo essa redução estrutural. A companhia não espera investimento em capital de giro para o ano de 2020. Em 2019, o fluxo de caixa livre ajustado foi de 1,4 bilhão de reais, o que representa um fluxo de caixa yield de 8,1% no ano. Excluídos os efeitos pontuais e não recorrentes no capital de giro, pelo pagamento antecipado do refis e das despesas financeiras relacionadas ao trabalho de gestão da dívida, o fluxo de caixa livre ajustado de 2019, a despeito do cenário de preços para a celulose, seria do mesmo patamar do realizado em 2018. Essa resiliência de geração de caixa é reflexo do modelo de negócio da Klabin, integrado e diversificado. Na página 10, proventos, no ano de 2019, a Klabin pagou aos seus acionistas 957 milhões de reais em proventos, na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio. Esse montante representa um dividend yield de 5,4%. Os proventos pagos no trimestre somaram 294 milhões de reais. Na página 11, conforme prometi no Klabin Day, passaremos a reportar periodicamente o ROIC da companhia, que é um indicador que a administração da Klabin utiliza para a tomada de decisão sobre a alocação de capital. A despeito do ano desafiador nos mercados de celulose e kraftliner, o ROIC em 2019 atingiu 11,2%. Após uma mudança importante de patamar no retorno na última década, o projeto Puma II, aliado à disciplina na alocação de capital e busca por contínua melhoria na eficiência operacional, fundamenta as expectativas da companhia de entregar retornos estruturalmente crescentes nos próximos anos. Por fim, na página 12, encerro a apresentação trazendo para vocês a evolução do projeto Puma II. Em medição realizada no dia 26 de janeiro de 2020, o projeto atingiu 20% da obra referente à fase 1, em linha com o cronograma original do projeto. Sobre o CAPEX do Puma II, no quarto trimestre de 2019, o desembolso foi de 554 milhões de reais. No acumulado do ano, o desembolso totalizou 1,3 bilhão de reais. Para 2020, o desembolso previsto para o Puma II é de aproximadamente 3,8 bilhões de reais. Agora o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para perguntas. Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Daniel Sasson, Itaú BBA. Obrigado, Cristiano e Marcos, pela apresentação. Bom dia a todos. A minha primeira pergunta, do lado de celulose, gostaria de saber se vocês têm visto algum impacto na demanda, nas conversas com clientes nas últimas semanas, com a maior disseminação do coronavírus na China e eventuais preocupações em relação ao crescimento chinês. Acho que é um tema que os investidores estão bastante atentos. Ou, de repente, algum impacto na logística das papeleiras. A gente tem visto notícias aí de que tem sido um pouco mais difícil escoar a produção. Então, qualquer cor que vocês possam nos dar em relação a esse tema mais recente ajudaria bastante. E a minha segunda pergunta, em relação ao business de papel de vocês no Brasil, vocês aumentaram a participação de papéis no MI, no mercado doméstico versus as vendas totais da empresa bastante em 2019. Se a gente comparar aqui o business de conversão de caixas,
com os dados da BPO, a gente vê que vocês ganharam market share ao longo de 2019. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho, se vocês ainda veem espaço para continuar aumentando essa integração e continuar ganhando market share no país, ou se vocês acham que, de repente, vocês já estão num nível adequado de market share. E aí, com essa melhora de demanda no mercado doméstico que a gente tem visto na margem, como tem sido a implementação dos aumentos de preço de papel no mercado doméstico que vocês têm tentado fazer aí ao longo das últimas semanas. Seria isso do meu lado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Daniel. Para dar a melhor resposta possível, a gente sempre procura colocar os diretores de cada negócio para responder. Então, a gente começa pela celulose, o diretor comercial Soares vai comentar, e na sequência, na sua pergunta sobre papéis e papelão do lado, a gente vai fazer a resposta com dois diretores, o Flávio Deganutti e o Douglas Dalmasi. Então, Soares, por favor. Bom dia, Daniel. Obrigado pela pergunta. O que a gente tem notado na celulose depois do coronavírus, até aqui o que a gente viu de movimento de saída de carga de porco tem sido similar a todos os eventos de Ano Novo Chinês. Quer dizer, a gente nota, é natural que no Ano Novo Chinês as expedições diminuam. Agora, dessa semana para frente, a gente começa a ter uma noção o quanto o coronavírus passa a afetar a expedição de porco, porque tem algumas províncias estão fechadas, né? Os caminhões não podem circular. Isso poderá trazer algum impacto adicional ao que ocorre normalmente no Ano Novo Chinês, né? Os nossos clientes, em geral, a gente tem notado, trabalhando em condições normais, mais ou menos 70% da nossa carteira, os clientes trabalharam em ritmo normal, ou seja, não tiveram as fábricas paradas, mas tem uma parte que está voltando agora no dia 10. Então, aí, geralmente, são clientes menores, de menor porte. Talvez aí encontre alguma dificuldade de receber mercadoria nesse período, né? Mas ainda não está claro. A gente nota uma diminuição na expedição, obviamente os portos estão trabalhando com pessoal reduzido, e a grande limitação de caminhões, né? Quem pode usar barcaças ou trem continua tendo recebimento normal, mas quem precisa de caminhão tem enfrentado problemas. Então a gente começa a ter uma clareza a partir da semana que vem, onde a maioria dos tomadores de decisão estarão de volta. Hoje a gente tem dificuldade de encontrar as pessoas que tomam decisões nas companhias, né? Então, a semana que vem eu acho que a gente vai ter uma ideia um pouco mais clara, além de um Ano Novo Chinês normal, o que está afetando o coronavírus nesse momento. Olá, Daniel, obrigado. Aqui é Flávio, pelo negócio de papéis, Flávio Deganutti. De fato, a gente teve um bom desempenho no mercado interno. Dá para separar o ano em dois pedaços. Claramente, a retomada mais relevante foi no pedaço final do ano. E isso continua no começo de 2020. O crescimento que a gente imagina para o ano 2020, ele acompanha a taxa de crescimento do mercado. Então, não muito além do que isso. Temos uma exceção, é a atuação da Klabin em mercados super específicos que hoje são beneficiados especialmente pela migração de outros tipos de embalagens para o nosso. Então, posso destacar aqui o nosso crescimento no mercado de copos, nosso crescimento no mercado de cartões que são usados para embalar latas e garrafas, especialmente no mercado de cervejas, assim como o nosso crescimento no mercado de cartões associados à barreira, especialmente para o mundo dos alimentos frigorificados como exemplo. Aqui há um potencial de aumento de share da Klabin, por termos produtos muito específicos e desenvolvidos para essas aplicações. Passo agora para o meu colega Douglas. Oi, Daniel. Bom dia, Douglas. Obrigado pela pergunta. Do lado de embalagens, nós não ganhamos market share no ano. Se você acompanhar desde os primeiros trimestres do ano, a gente tem buscado ganho de rentabilidade, essa foi a nossa busca, e acompanhar o crescimento de mercado. Então, nos primeiros nove meses do ano, o mercado foi mais moderado, e no último trimestre o crescimento foi forte. De uma maneira geral, em todos os setores, nós acompanhamos esse crescimento e conseguimos, de fato, melhorar a rentabilidade.
Associado a isso, nós tivemos também os novos produtos, novos mercados, ajudando bastante nesse ganho de rentabilidade. Então, tanto do lado de caixa como do lado de sacos, iniciativas que a gente vem há algum tempo já plantando, a gente colhe frutos importantes. Do lado, exemplos são caixas, mercado de frutas, mercado de e-commerce. Do lado de sacos de farinha, de café. Então, essas duas iniciativas fez com que a gente ganhasse margem, rentabilidade, e o aumento de preço acima da inflação fez a gente ganhar rentabilidade durante o ano. Mas o market share nós não tivemos. Obrigado, pessoal. Muito claro. A nossa próxima pergunta vem de Thiago Lofiego, Bradesco BBI. Oi, bom dia, obrigada. Na verdade, a Isabela aqui. Eu tenho duas perguntas. Acho que primeiro só um follow-up da pergunta anterior. Acho que sobre a dinâmica de preço na China, se vocês veem a possibilidade de alguma ameaça à implementação do aumento de preço que vocês anunciaram recentemente na China. E também queria perguntar como está a situação de demanda de celulose na Europa, né? Acho que dada a greve da indústria na Finlândia, se vocês veem algum espaço para aumentar preço na região, apesar da situação na China e os estoques ainda elevados. E se vocês têm visto também, talvez, já alguma substituição de fibra longa por curta na região, dado o spread de preço. E a segunda pergunta é sobre o Puma 2. Queria entender como tem evoluído a potencial decisão de mudar a segunda etapa do Puma 2, acho que a máquina 28, para uma máquina de cartão. Se vocês tiverem algum update, seria ótimo. Muito obrigada. Obrigado, Isabela. Eu vou começar então aqui pelo Soares, ele falar um pouco mais para a gente de celulose, depois eu volto aí comentar um pouco do Puma 2. Bom dia, Isabela. Obrigado pela pergunta. Com relação aos preços na China, né, o aumento que a gente anunciou de $20 por tonelada, a gente conseguiu implementar parte desse aumento nessa primeira semana de fevereiro, com alguns interlocutores que estavam operando, né? E parte do aumento ainda está em discussão. A gente tem dificuldade de encontrar decisores, como eu mencionei na pergunta anterior, mas a gente acredita que uma parte do aumento a gente vai conseguir. Não dá para estimar ainda se os $20, mas eu creio que vai ser alguma coisa entre $10 e $15, porque alguns clientes menores nós estamos inclusive com dificuldade de ter uma locução ainda dentro do mês de dezembro, né? Conseguir entregar e faturar com o preço novo. Eu diria que parte será implementado, mas ainda é cedo para dizer o quanto disso. A estimativa, no momento, é entre $10 e $15 dos 20 anunciados, né? A sua outra pergunta em relação à greve na Finlândia, né, e o que está afetando o mercado europeu, a gente nota, em geral, uma melhora na demanda dos nossos clientes, falando com clientes produtores de print and writing, de tissue, etc., uma melhoria no humor em relação à demanda, e, por outro lado, alguma pressão já no lado de supply por conta da greve, né? Durante fevereiro, a gente praticamente na fibra curta não vê espaço para falar de aumento de preço. Eventualmente, para março, vai se construindo um cenário aí que vai possibilitar, eventualmente, um anúncio de preço para a fibra curta, digamos, ainda a ser analisado nesse resto de fevereiro. E na fibra longa é onde está um pouco mais, digamos assim, mais adiantado. A Metsa anunciou recentemente um aumento de $40. Vamos ver quanto disso será implementado ainda em fevereiro. Nossa decisão, o nosso volume de fibra longa na Europa não é grande, né? É um volume pequeno, mas ainda assim a gente está acompanhando. Provavelmente para março haverá algum espaço por conta da greve do lado da Finlândia, né? Mais ou menos é assim que a gente está enxergando o mercado nesse momento. Fevereiro estável e com algum upside para março. Isabela, aproveitar também, fazer só uma complementação nessa resposta sobre a greve da Finlândia. A gente, obviamente, assiste isso de longe, sabendo da dificuldade que devem estar passando essa indústria na Finlândia, e a gente tem recebido constante pedido na área de papéis,
para que a gente possa ajudar aqueles clientes que estão tendo dificuldade de abastecimento em função dessa greve. A gente, obviamente, vai fazer tudo o que pode para atender esses clientes, então está vindo aí uma pressão de demanda, obviamente não é por um motivo feliz para ninguém, né? Mas a gente vai estar atento para poder ajudar os clientes na medida que a gente conseguir, tá? Sobre o Puma 2, essa decisão da segunda máquina, né? Só relembrando, as duas máquinas do projeto aprovado são para máquinas de Kraftliner. A primeira máquina, o que a gente chama de Eucaliner, que é o produto 100% eucalipto, de baixa gramatura, produto já testado em vários países do mundo e muito bem aceito nos resultados que foram obtidos pelos nossos clientes que convertem em caixas de papelão ondulado. A segunda máquina, gramatura mais alta, papel que também pode ser branco, white top liner, como a gente chama, né? E essa máquina, ela tem um período que a nossa área de engenharia estabeleceu durante esse ano, mais provavelmente início aí do segundo semestre, uma data próxima para a gente começar a, de fato, endereçar a decisão se a máquina vai ser de cartões ou deixaremos como está, que é a máquina de Kraftliner. Essa discussão ela acontece dentro da Klabin de forma estratégica, avaliando as condições de mercado, tendências, etc. E assim que a gente tiver qualquer cor sobre esse assunto, a gente terá prazer de compartilhar com vocês. Perfeito, muito claro. Muito obrigada. Com licença, a nossa próxima pergunta, em inglês, vem de George Staphos, Bank of America. Senhor George, o senhor pode prosseguir. Thank you very much for taking my question. Good morning, everybody. Thank you for the details. Two questions for you. One on cost and fiber supply, and the other on global paperboard and packaging markets. Relative to the first question, gentlemen, can you give us some update on the mix of your own wood versus third-party wood over the next several years, particularly as Puma 2 comes up, and how your forest resource will be able to meet your demand needs, both again over the next few years, and then in consideration of your longer-term plans for Klabin and the additional production capacity that you might be contemplating. The second question, can you talk to us about what we would call exit rates into the first quarter in terms of demand and pricing trends for coated board and Kraftliner, particularly as the global markets remain fairly mixed? Are you seeing any spillover of weakness in the global markets back to Brazil? Certainly from fourth quarter results, it doesn't look that way, but are you seeing any mixed trends in the first quarter? Thank you, and good luck. Obrigado, George. A gente vai, então, separar essa resposta para você, sendo a primeira sobre o custo da fibra e um pouco do mix de abastecimento com o Marcos Ivo. Temos aqui também o nosso diretor florestal que está ao lado, Totti, que, se necessário, também fará os seus comentários. Na sequência, o Flávio Deganutti comenta sobre os mercados. Jorge, obrigado pela pergunta. Em relação ao mix de abastecimento entre madeira de terceiro e madeira própria, a Klabin vem comunicando ao mercado já aí há algum tempo que nós aumentamos a participação de terceiros no mix total de vendas, aproveitando boas oportunidades de madeiras de terceiro disponíveis, comprando essa madeira de terceiros e preservando madeira da Klabin para abastecimento do Puma 2. Esse aumento da participação de terceiros no mix da Klabin
já aconteceu e isso já está refletido no nosso mix entre fibra própria e fibra de terceiro. Ou seja, esse aumento da participação de terceiro já está refletido no nosso custo. O cuidado é que, entre trimestres, em função de estratégia de curtíssimo prazo da Florestal, nós teremos alguma oscilação entre o mix próprio e o mix de terceiro. Porém, do ponto de vista estrutural, que é o que importa, nós já chegamos no nível muito próximo que a Klabin terá nos próximos anos, portanto, o custo que nós temos é o custo já estrutural. Tentando completar aí a resposta, quando olhamos especificamente o custo de produção da celulose, a expectativa da companhia para 2020 é que o custo caixa da celulose tenha o mesmo patamar do realizado em 2019, ajustado pela inflação brasileira. Vou passar para o Flávio, que complementará aí com a segunda resposta. Olá, Jorge. Vamos lá, separando os dois mercados, primeiro falar do mercado de cartões revestidos. Esse mercado tem, se olhado como um todo, um bom equilíbrio de oferta e demanda. Mas, no entanto, até voltando um pouco na minha primeira posição aqui, a Klabin explora pedaços de mercado que crescem mais do que o mercado como um todo. Então, a gente se afasta em alguma medida do mercado de folding box boards e tem mercados de especialidades, como o mercado de alimentos líquidos, como o mercado que exige barreiras específicas, com o mercado que atua para embalagens de latas e garrafas. Então, esses mercados apresentam boa demanda e portanto, isso nos traz um certo otimismo de rentabilidade futura. Indo agora para o mercado de containerboard, especialmente para o mercado de kraftliner, a gente vem aí de uma longa série, um proxy do que aconteceu com o mercado de celulose, de bastante pressão baixista. Isso deu sinais de estabilidade ao final do ano, mas ainda com algumas pressões, mas do ponto de vista de equilíbrio de oferta e demanda, claramente chegou numa posição limite. Então, retomada clara no mercado brasileiro e aumento de entrada de pedidos nos mercados de exportação. Isso não entrega agora, no primeiro trimestre, uma recuperação de preços, mas traz um otimismo moderado do segundo trimestre em diante. Thank you, Flavio. A nossa próxima pergunta vem de Gabriel Galvão, Credit Suisse. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, parabéns aí pelo resultado. Eu queria fazer um follow-up da primeira pergunta. Primeiro, queria saber um pouco do posicionamento estratégico da companhia para capturar esse possível crescimento aí ao longo de 2020 da economia brasileira. Se vocês, por exemplo, planejam integrar a Puma, né, fazer algum projeto Greenfield adicional de conversão, ou até trabalhar para consolidação no setor. Não sei, desde 2018 a gente vê algumas notícias na mídia aí, por exemplo, que a IP estaria disposta a vender os ativos aqui no Brasil. Não sei se vocês consideram isso uma possibilidade. Se vocês também puderem entrar em detalhes sobre a capacidade ociosa de vocês por segmento, também seria interessante. E aí a segunda pergunta sobre a estrutura de capital, queria saber se vocês têm algum plano adicional para desalavancar, caso a alavancagem de vocês aumente acima de 5 vezes a dívida líquida por EBITDA, né? Se vocês estariam considerando a venda de algum ativo, e se sim, quais, né? Obrigado. Obrigado, Gabriel. Então, acho que começar na minha avaliação aí, para tirar da frente o primeiro tema, que é essa questão que você colocou de integração do Puma. Esse é um tema que a gente já debateu algumas vezes no passado. O Puma, eu vou classificar como Puma 1, ou seja, a fábrica atual de celulose, né? Essa fábrica é uma fábrica de mercado, para mercado, não há nenhuma previsão de integração. A gente está nesse mercado feliz e atento para possibilidades de crescimento no futuro. Então, portanto, não há integração do Puma 1. O que há é a nova linha de celulose, que chamamos celulose
para o Puma 2. Essa nova linha ela é integrada em máquinas de papel, e aí sim o Puma 2 ele é 100% integrado em papel. O Puma 1 é venda a mercado e está muito bem assim. Tá? Só complementando sobre então a economia brasileira, a gente está bastante atento sobre isso já há algum tempo, a gente se prepara bastante para isso, retomamos uma porção de atividades em algumas das nossas plantas que estavam trabalhando com turno reduzido lá no terceiro trimestre do ano passado. Isso tudo voltou a pleno e a gente sente essa tendência que a gente enxergou no final do ano passado, ela tem se mantido por enquanto. Então, a gente continua com um desenho para atender essa retomada de Brasil. A gente está bastante confiante em relação a isso. A expedição de papelão ondulado já o ano passado no Brasil é um número recorde, são mais de 3.600.000 toneladas de papelão ondulado. O Brasil ainda tem capacidade instalada para atender um pequeno crescimento, mas certamente a Klabin e certamente outros estarão atentos também para investimentos no setor. Quanto à consolidação, acho que é pouco mais do mesmo nisso. A Klabin tem obrigação de olhar qualquer ativo de papelão ondulado no Brasil e eventualmente na América Latina. A gente está sempre olhando e atento à integração. Agora, nesse momento não tem... Obviamente a gente está num ciclo de investimento importante da empresa, não é simples fazer um M&A nesse momento, bastante difícil. Então, portanto, olhar a gente está olhando, mas as dificuldades são enormes para se garantir um M&A hoje. Gabriel, sobre Marcos Ivo falando, sobre alavancagem, que sem dúvida é um indicador importante, mas nós sempre olhamos em conjunto a alavancagem com perfil de dívida e liquidez. Então, nesse momento, a Klabin tem o perfil mais longo de dívida da sua história. Nosso prazo médio de vencimento é de 8 anos. A companhia conseguiu se aproveitar de boas janelas de mercado de capitais, Brasil, exterior, no ano passado e nesse ano também. Com isso, chegou nesse prazo médio de 8 anos. Hoje nós temos uma robusta posição de liquidez que faz frente aos próximos 5 anos de vencimentos. E, em cima disso, nós temos o projeto Puma 2 já inteiro financiado. Recursos que nós ainda não desembolsamos, mas que já estão contratados. Dessa forma, estamos aí seguros e com a estrutura de capital da companhia e não enxergamos nenhum cenário e que a companhia venha aí se ver em risco e que tenha que avaliar a venda de ativos. Ok, muito obrigado, pessoal. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Thiago Ojea, Goldman Sachs. Oi, bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. Acho que eu vou começar já fazendo follow-up para essa questão aí da dívida. Agora a gente vai ter um aumento, né, nos gastos de Puma 2, praticamente triplicando o que foi gasto em 2019. Acho que minha primeira parte seria, qual seria a visão de vocês para geração de caixa esse ano, dado que a gente vai sair, né, de um nível de celulose, de preço de celulose menor, fazendo o offset com esse gasto maior. Então, o que vocês estão imaginando de geração de fluxo de caixa para esse ano? E também nessa parte ainda financeira, realmente teve uma extensão muito importante e positiva, né, na dívida da empresa. Eu estou mais curioso especificamente no número do quarto TRI, o gasto com despesa financeira foi muito reduzido. O que vocês teriam como guidance para ajudar a gente na modelagem, olhando agora para os próximos anos? Obrigado. Obrigado, Thiago. O Marcos Ivo vai estruturar a resposta para você. Thiago, vou por partes aqui, se faltar algo você me lembra, tá? Então, primeiro, a companhia não dá guidance de geração de caixa. Naturalmente, a primeira linha do fluxo de caixa, o EBITDA, depende de preço, depende de câmbio.
cada um de vocês aí tem as suas projeções. O que eu comentei no Klabin Day é que algumas linhas do fluxo de caixa, claramente nós teremos melhorias em 2020, quando comparado com 2019. Uma delas é o CAPEX de manutenção da Klabin, que no Klabin Day nós, inclusive, especificamos o número. Estamos enxergando aí esse CAPEX da Klabin ESIS excluído do desembolso do Puma II na casa dos 900 milhões de reais em 2020, que é menor do que o patamar de 2019. Eu também comentei no Klabin Day que a linha caixa de juros pagos, juros recebidos, estou falando de efeito caixa, em 2020 também será menor do que 2019, dado que o ano de 2019 essa linha foi afetada por esse trabalho de gestão da dívida, então tivemos lá despesas pontuais das emissões que fizemos, e mesmo no imposto de renda, que o planejamento da companhia é monetizar um montante maior de créditos em 2020. Tá? Então, a despeito de não darmos o guidance para a linha final do fluxo de caixa, essas três linhas a gente claramente enxerga aí melhorias no ano de 2020. Em relação à sua pergunta do resultado contábil de competência de redução da despesa financeira no quarto TRI, ali ele foi afetado pela variação cambial. Então, como parte da nossa dívida, 70% a 75% da nossa dívida é denominada em dólar, e o dólar final do terceiro TRI foi de 4,16 e o dólar final do ano 4,03, isso gera uma receita financeira que reduz a despesa financeira total. Porém, isso é efeito competência, tá? Sem impacto no caixa. O impacto no caixa é o que eu comentei anteriormente, comparando 2020 com 2019. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Márcio Farid, Banco GP. Bom dia, obrigado a todos pela pergunta. Eu acho que a maioria das minhas perguntas já foram respondidas. Eu queria só fazer uma pergunta com relação ao Puma. Os números que a gente viu para o quarto trimestre foram bem fortes, tanto de produção quanto de queda de custo, né? Obviamente isso vem aí de uma comparação um pouco mais fraca com o terceiro trimestre, mas eu queria entender de vocês se dá para a gente esperar esse run rate aí acima de 1,6 milhões de toneladas que foi visto no quarto tri como novo normal, e também os níveis de custo reportados por vocês do trimestre passado, se dá para a gente assumir como um novo normal olhando para frente. Uma última pergunta ainda do lado de celulose. A gente viu a Klabin estocando talvez 5 dias, 6 dias de estoque de celulose, né, no quarto trimestre. Eu queria entender se o nível de estoque que vocês têm hoje já está normalizado, ou se tem alguma possibilidade aí de geração de caixa por working capital menor. São essas minhas perguntas. Obrigado. Obrigado, Márcio. Vamos começar a resposta aqui pelo Marcos Ivo, ele explorar um pouco a parte de custo, e se for necessário, o diretor de negócio, o Francisco Casolini, complementa eventualmente o Soares. Márcio, em relação ao custo caixa da celulose, nossa expectativa é que o custo em 2020 versus 2019, e aí eu estou falando sempre de custos anualizados, sem olhar trimestres, porque olhando trimestres nós temos sazonalidades de parada geral que mudam de data, algumas sazonalidades climáticas que afetam também a madeira, tá? Então a minha resposta aqui, para ser bem clara, é comparando o custo caixa por tonelada realizado no ano de 2019 versus a que a gente espera para 20, a gente espera o mesmo patamar de custo acrescido no máximo pela inflação brasileira. O Francisco Casolini fará um complemento aqui sobre a produção. Bom dia a todos, bom dia Márcio, obrigado pela pergunta. Sobre o desempenho operacional da unidade Puma, ele segue forte, a gente espera que a produção esse ano siga o ritmo aí do último trimestre de 2019. Lembrando que no último trimestre de 2020 nós teremos uma parada geral de cerca de 12 dias, 11, 12 dias, e esse montante tem que ser descontado na projeção anual. Sobre estoque, o Soares fará um
Oi, Márcio, bom dia. Então, quanto aos estoques, a gente hoje está com os estoques normalizados. No ano passado a gente teve a redução de 5 dias, como você citou. Nós compusemos os estoques na Europa para atender os clientes a partir desse ano, desde os armazéns que a gente tem na Europa. Portanto, estamos com os estoques equacionados, prontos para servir os clientes. E o nosso nível de estoque hoje roda em torno de 15 a 17 dias, que é o nível normal de operação da Klabin para o volume que nós temos hoje de exportação. Certo, Soares, muito obrigado, Ivo, Chico e Cristiano. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Gabriela Cortes, Banco do Brasil. Oi, bom dia a todos, obrigada. A maioria das minhas perguntas também já foram respondidas, mas eu queria clarificar um ponto. Então, a estratégia para caixas de papelão para 2020 continua em termos de crescer mercado e focar em rentabilidade, queria confirmar. E com relação ao percentual de vendas de celulose no mercado interno, vocês têm trabalhado, né, e aumentado esse percentual. Eu queria entender se vai manter essa estratégia também para 2020. E será que vocês conseguem dimensionar para a gente a diferença de margens entre esses produtos vendidos no mercado interno e no mercado externo? Só para a gente entender se talvez tenhamos aí um ganho de margem com esse aumento de vendas no mercado interno. E, por último, com relação ao liability management que vocês fizeram em 2019, ainda tem coisa para vir em 2020 ou vocês já acham que chegaram num nível ótimo? É isso. Obrigada, pessoal. Gabriela, eu só vou te pedir, por gentileza, para repetir o início da sua última questão. Você fez 3 questões, uma sobre o papelão do lado, outra sobre o mix de celulose, e a terceira falhou. Se você puder repetir, por favor. Tá. A terceira é sobre liability management. Vocês já fizeram um trabalho bastante forte em 2019. Eu só queria saber se para 2020 ainda tem mais alguma coisa ou vocês já chegaram no nível ótimo que vocês gostariam. É isso. Ok, perfeito. Eu só queria fazer uma ressalva aqui, pedir desculpa por esse rodízio que a gente faz das respostas. Não quero confundir vocês, mas o ideal aqui para a gente, a princípio, é deixar com que vocês ouçam as informações mais próximas possível aqui de quem está operando os mercados. Então, eu vou iniciar aqui pelo Douglas Dalmasi, e na sequência a gente então passa pelo Soares e pelo Marcos Ivo novamente. Oi, Gabriela, bom dia, Douglas, obrigado pela pergunta. Nós vimos janeiro em ritmo bem parecido com o último trimestre do ano passado, e a gente deve acompanhar a nossa estratégia do lado de volume do ano passado, que é acompanhar um crescimento de mercado, ou seja, sem ganho de share. Do lado de preços, como ano passado a gente já teve uma forte recuperação acima da inflação, esse ano a gente espera a recomposição da inflação, nos níveis de inflação, acompanhar o que vai crescer a inflação durante o ano. O ganho de rentabilidade pode vir através do crescimento dos nichos de mercado, que são todos esses novos mercados que eu citei, que nós falamos no Klabin Day, e que a gente vem apostando bastante, que traz um valor agregado maior para os produtos e uma rentabilidade melhor. Bom dia, Gabriela. É o Soares. Eu vou te responder a pergunta do mercado interno de celulose. O que a gente está enxergando no momento é que a gente atingiu um patamar de vendas no mercado interno que vai ser muito próximo ao que foi do quarto TRI, portanto a gente não enxerga mudança substancial nesse share que a gente tem de mercado interno, exceto nos produtos fluff e fibra longa, por conta de ser um produto que ainda tem um forte impacto de importação, e com a greve na Finlândia a gente acha que poderá haver alguma ruptura no fornecimento para clientes no Brasil, e aí tem uma oportunidade para a gente ganhar participação no mercado interno, seja em fluff, seja em fibra longa e em fardas, né? Mas em linhas gerais, na fibra curta a gente não enxerga uma mudança substancial em relação ao quarto TRI. Com relação à sua questão sobre margens, obviamente o mercado interno ele proporciona uma margem melhor, porque você não tem os fretes e os gastos internacionais para servir um cliente, por exemplo, na Europa, né? Nós temos fretes mais econômicos aqui no Brasil
e o preço é precificado pelo FOEX, portanto, é a mesma precificação europeia, com gastos de servir menores. Isso nos dá uma condição de margem melhor do que no mercado internacional. Gabriela, é o Marcos Ivo, a sua última pergunta sobre gestão de dívida. Em 2019, a Klabin fez um trabalho bastante extenso, nós contratamos mais de 25 bilhões de reais em financiamentos, acessamos aí diversas fontes, Brasil, exterior, bilateral, mercado de capitais, o que resultou numa régua bastante alta. Hoje o nosso prazo médio de dívida é de 8 anos, com um custo muito competitivo. A tesouraria da Klabin está atenta todo dia ao mercado financeiro. Se alguma oportunidade surgir, nós faremos, mas fica já bastante desafiador dado ao nível bom que nós já estamos nesse momento. Tá ótimo, obrigada. Com licença, a nossa próxima pergunta em inglês vem de George Staphos, Bank of America. Senhor George, o senhor pode prosseguir. Hi, everyone. Thank you for taking the follow-ons late in the call. Question on packaging and e-commerce for Flavio and Douglas. When we've seen e-commerce grow as a percentage of the market, we've seen a multiplier effect on box shipments. Certainly that was the case in the U.S. and I think to some degree in Europe as well. What would you estimate is the percentage of e-commerce right now in the Brazilian market as a percentage of the overall corrugated market? And do you have enough capacity in corrugated to supply what would be an accelerating rate of box shipments if e-commerce really picks up in Brazil as it has elsewhere? That's my primary question. And then secondly, could you update us on what might be your worst case leverage ratio from where it was in prior presentations as we get through the Puma II investment cycle? Thank you, and again, good luck in the quarter. Jorge, obrigado pela pergunta. Eu vou começar, vou me atrever aqui. Eu sei que você acabou comentando o Flávio, ele está ao meu lado e ele vai complementar. Temos aqui também o Douglas que pode ajudar. Mas deixa eu te falar um pouco sobre um pouco da nossa visão ou expectativa sobre e-commerce no Brasil. A Klabin ela tem se preparado de uma forma ampla para essa realidade que ela já está estabelecida de venda de e-commerce com 2 dígitos de crescimento da taxa, mas percentualmente do varejo total ainda baixo no Brasil. E a Klabin ela tem algumas frentes de atuação no e-commerce, tá? Obviamente, diretamente com os nossos clientes, eles mesmos estabelecem forma da gente, os grandes clientes, uma forma da gente abastecê-los via o próprio site deles. A gente também tem o maior parceiro de e-commerce na América Latina, é exclusivo da Klabin, e nós tanto abastecemos essa maior empresa na América Latina de e-commerce com as caixas para que eles operem com seus clientes e redespachem os seus materiais, mas também esse parceiro vende caixas da Klabin dentro do marketplace desse parceiro para quem tiver interesse. E existe ainda o que a gente chama a nossa menina dos olhos, como a gente chama aqui, que é o Klabin for You, que é um novo canal de vendas, aí sim, integralmente nosso, que foi uma aposta de sucesso, que 4 jovens saíram do Klabin, tutoriado pelos nossos diretores da área de embalagem, para que criassem um canal de vendas, e convido a todos para que acessem o site Klabin for You,
E eu acho que ali a gente está mostrando o quanto a gente valoriza para onde vai esse negócio no futuro. Vou deixar aqui aberto para o Flávio e para o Douglas se quiserem complementar. A princípio não tem nenhum complemento, mas caso você não tenha ficado satisfeito com a resposta, a gente retoma o tema. Só para deixar como tendência e como visão, a gente acredita no potencial enorme de crescimento em relação ao varejo tradicional e principalmente com uma aderência desse crescimento com o consumo de embalagens de caixa de papelão do lado. Eu vou passar agora então para o Marcos Ivo, que fará o complemento da resposta. Jorge, eu gostaria de relembrar que o perfil de dívida da Klabin, que já comentamos aqui, e que também o Puma II já está inteiramente financiado com contratos assinados, fase 1 e fase 2. Lembro também que a Klabin não possui nenhum covenant em toda a sua dívida financeira. A despeito de não darmos aí um guidance específico para um pior cenário de alavancagem, nossas projeções indicam que no maior cenário de estresse, a alavancagem neste ciclo de crescimento seria bastante inferior ao pico que a Klabin teve durante a construção do Puma I. E também acreditamos que passaremos, baseado em nossas projeções, que passaremos por esse ciclo de investimento sem ter nenhum downgrade em nossas notas das agências de rating. Thank you, Marcus. Thank you all. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Cristiano Teixeira para as considerações finais. Bom, trago agora a minha percepção para o primeiro trimestre de 2020. A forte expedição de embalagens de papel que experimentamos no final de 2019 se mantém, o que nos dá boa expectativa nesse início de ano. Quanto ao mercado internacional, o dólar valorizado trará boa rentabilidade para as nossas exportações e ainda se espera o início da recuperação de preços no portfólio de produtos exportados pela Klabin. Finalizo lembrando a todos que seguimos certos e persistentes no caminho trilhado focado na excelência operacional, na inovação e na sustentabilidade. Obrigado a todos e até a próxima divulgação de resultados da Klabin. A teleconferência da Klabin S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.